Hebreus capítulo 12, Cristo é o nosso maior exemplo. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos está proposta. Nota JP 1. O autor de Hebreus compara a vida cristã a uma corrida olímpica de longa distância. Antigo esporte grego no qual os atletas deviam vencer os cerca de 42 quilômetros que ligavam a cidade de Maratona a Atenas. O público que torce pelos competidores é formado por celebridades da fé. Por isso não podem ser considerados meros espectadores, mas fontes de inspiração em nossos grandes exemplos de vida com Deus. A expressão grega original marturos, que originou nossa palavra mártir, significa testemunhas, o que demonstra a amplitude do sentido de vivermos uma vida exemplar, disciplinada pelo Espírito Santo. Atos 20, versículo 24, 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 26, Gálatas 2:2, Gálatas 5:7, Filipenses 2:16 e 2 Timóteo 4:7. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nota JP 2. O caminho para a vitória na maratona da vida é concentrar toda a nossa atenção na pessoa de Cristo, Filipenses 3, versículo 13, versículo 14. Pois ele é o ponto de partida e, ao mesmo tempo, linha de chegada e o objetivo maior da nossa fé. Jesus é o nosso melhor orientador, treinador e exemplo, pois ele já venceu a morte e conquistou o grande prêmio do universo. Hebreus 1:3, Isaías 53, versículo 10 ao 12. Portanto, as restrições, sofrimentos e humilhações que passamos diariamente por amor e obediência ao Senhor são recompensadas pela certeza da vitória e da glória eterna. Hebreus 11:26, Mateus 5, do versículo 10 ao 12, Romanos 8:18, 2 Coríntios 4:17, 1 Pedro 4, versículo 13, 1 Pedro 5:1, versículo 10. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Nota JP 3. Jesus Cristo sofreu infinitamente mais que qualquer ser humano em todos os tempos. Por isso, ele, por meio do seu Espírito, pode compreender perfeitamente e ser sensível às nossas aflições, e não apenas ser solidário, mas efetivamente nos livrar de todo o mal. Essa certeza deve nos fortalecer e animar, especialmente quando passamos por momentos de grande tristeza, incerteza e sofrimento. Isaías 40, do versículo 28 até o 31. As provas revelam o amor do Pai. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho.
Suportai as dificuldades aceitando-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Nota de rodapé 4. A expressão grega original, paideia, significa educar para a vida e tem um sentido mais amplo do que a palavra castigo. Muitas vezes associada somente a repreensões físicas, contudo, quando necessário. Como um bom pai, o Senhor nos disciplina ou corrige, em grego açoita. Os sofrimentos, humilhações e perseguições devem ser aceitos pelos cristãos como parte do processo educacional usado por Deus para nosso desenvolvimento espiritual. Hebreus 5,13, Atos 14, versículo 22. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos? Nota de rodapé 5. Respeito e obediência são os componentes básicos da submissão e nos ajudam a entender o que significa a expressão bíblica, o temor do Senhor. 2 Coríntios 7,1, Provérbios 9,10. Deus é o Criador do espírito humano e, portanto, nosso Pai espiritual. Nossos pais humanos são pais genéticos e biológicos. Na linguagem bíblica, segundo a carne, Números 16, 22, Eclesiastes 12, 7, Zacarias 12, 1. Desde os primórdios, a obediência e a submissão humilde a Deus é a grande chave para a vida eterna. Tiago capítulo 1, versículo 21, Gênesis capítulo 3. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Nota de rodapé 6. Sempre que há admoestação ou correção divina, a disciplina é aceita com submissão. Produz no cristão grandes benefícios. Portanto, deve ser recebida com gratidão e esperança, como uma aprovação sadia da nossa fé em Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Tiago 1, 2, Provérbios 4, 26. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Exortação à paz e à sinceridade. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nota de rodapé 7. A tradição familiar, a posição socioeconômica ou a formação acadêmica não podem proporcionar o verdadeiro conhecimento de Deus. Somente a santidade nos permite ver a Deus. E quem vê a Deus, vê ainda melhor o seu próximo. Lucas 10, do versículo 29 a 37, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 15, versículo 16, 1 João, capítulo 3, versículo 2, versículo 3. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Nota de rodapé 8. A expressão se exclua da graça quer dizer coloque-se aquém da graça, ou ainda decida não tomar posse da graça, dom oferecido pelo Senhor, mas que deve ser aceito fervorosamente pelo crente, para que possa ter seu efeito pleno. Hebreus 2, versículo 1 ao 4, Hebreus
6, do versículo 4 até o versículo 8. O termo original grego episkopoutis significa que zelar com amor pela saúde espiritual dos irmãos. É a mesma palavra para bispo ou episcopo. Tanto aqui como em Deuteronômio 29:18, a expressão mágoa venenosa ou amargura tem a ver com sentimentos como inveja, vingança, maledicência, que são capazes de envenenar o indivíduo e toda a comunidade. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como o filho mais velho, nota JP 9. Deus criou a humanidade para que ela, espontaneamente, vivesse em harmonia com seu Criador e a Terra, obviamente dando muito mais valor às coisas espirituais. Entretanto, com a queda, Gênesis 3, Satanás teve condição de inverter os valores reais e o homem passou a dar mais valor às coisas profanas, poder, prestígio, bens materiais. A história de vida de Esaú ilustra bem essa triste realidade humana. Gênesis 25, do versículo 29 ao 37, Filipenses 3, versículo 18, versículo 19. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Nota JP 10. Esaú agiu como a maioria das pessoas incrédulas, apenas lamentando sua perda material, mas não se arrependendo claramente pelo pecado de haver trocado o bem espiritual e eterno pela satisfação de um desejo momentâneo e carnal. Gênesis 27, versículo 41, 2 Coríntios 7:10. A diferença entre Sinai e Sião. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade. Nota de rodapé 11. Os versículos 18 a 21 fazem menção à maravilha, poder, temor e a alta reverência que envolveu todo o povo de Israel e a região do Monte Sinai, quando Deus outorgou a lei a Moisés. Êxodo 19, do versículo 10 até o 25, Deuteronômio 4, versículo 11, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 22 até o 26, Deuteronômio 9, versículo 9 até o 19, Deuteronômio 18, versículo 16, Atos 7, 32. O autor de Hebreus estabelece um contraste entre o Monte Sinai, intocável, Êxodo 19, versículo 12, e o Monte Sião, Jerusalém. Entretanto, não se refere exatamente à parte montanhosa a sudeste de Jerusalém, mas sim à cidade celestial de Deus e aos que habitam com o Senhor, a fim de marcar nitidamente a diferença entre as duas grandes alianças de Deus com a humanidade, sendo a nova aliança em Cristo maior e definitiva. Hebreus 11, versículo 10 ao 16, Hebreus 13, 14, Filipenses 3:20, Apocalipse 5:11, versículo 12, Gálatas 4, versículo 26, Apocalipse 21, versículo 2. Ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão horríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, à jubilosa reunião dos milhares de anjos, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus.
A Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Nota de rodapé 12. A expressão grega no plural primogênitos retrata a excelência do amor de Deus para com cada uma das pessoas salvas, seus filhos desde os primórdios. Hebreus 2, versículo 10, versículo 11, Lucas 10, versículo 20, Apocalipse 21, versículo 27. O termo espíritos refere-se aos santos do Antigo Testamento, agora aperfeiçoados mediante a morte e a ressurreição do primogênito de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 40. É por intermédio do Espírito de Deus que sela, autentica e habita a vida do crente, que temos pleno e eterno acesso à Nova Jerusalém, a cidade celestial de Deus. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Nota de rodapé 13. O sangue de Abel clamou durante toda a história da humanidade por justiça e condenação para o pecador, assassino. O sangue de Cristo, entretanto, derramado na cruz, proclama ainda mais forte, o perdão e a reconciliação eterna. O perdão e a reconciliação eterna do pecador arrependido com Deus. Gênesis 4:10, Hebreus 9:12, Hebreus 10:19, Colossenses 1:20, 1 João 1:7. Cuidado, não rejeiteis. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala. Pois, se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Nota de rodapé 14. Aquele que tem a voz criativa e poderosa é Deus, Êxodo 19, versículo 18, Deuteronômio 4, 24, Salmo 68, 7. Aquele que nos redime, aconselha e orienta é Cristo, que veio dos céus e está nos céus. Hebreus 1, do versículo 1 ao 3, Hebreus 4, versículo 14, Hebreus 6, versículo 20, Hebreus 7, versículo 26, Hebreus 9, versículo 24. E, porque recebemos essa revelação maior e completa, temos ainda mais responsabilidade em preservar a fé e viver testemunhando as boas novas, o Evangelho, Cristo em nós. Hebreus 2, versículo 2 até o versículo 4. A nova ordem, esperada por Ageu e tantos homens e mulheres de Deus do passado. Ageu capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 21, teve pleno cumprimento no sacrifício e ascensão de Jesus Cristo, que estabeleceu o seu reino. O ensino claro das Sagradas Escrituras é que tudo passa neste mundo. Somente o reino de Deus é eterno. Versículo 28 do capítulo 12 de Hebreus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fé e tulipas, tenha todos um ótimo dia. Seja feita a vontade de Deus. Amém.